Tá na hora já? Olá, queridos notáveis. Deixa eu arrumar aqui essa luz. Vamos. Ih, mas aí fica um reflexo no óculos. Que esquisito esse óculos. Eu achava que era sem reflexo. E Lauro, tudo bem? Vamos fazer então. Vou confessar para vocês uma coisa importante. É a primeira live da minha vida que eu faço sozinha. Olha que coisa, porque dá um aspecto, né, de que a gente tá meio que falando sozinho. Então vou ficar aqui bem. Deixa eu botar aqui os comentários. Decisões vinculantes em matéria trabalhista no Supremo. Vamos botar aqui STF. Muito bem, boa tarde. Já é boa tarde, né? Meio-dia. Deixa eu publicar aqui e vou colocar. Cadê? Aqui, deixa eu fixar aqui o comentário. Muito bem, meus amigos. Então, vou fixar o comentário aqui e eu acho que eu vou apagar essa luz, que fica essa roda aqui na minha cabeça. Vou apagar essa luz aqui. Pronto. Pronto, não ficou ruim, não. Muito bem. Muito bem, eu sou a professora Carolina Tupinambá, integro o grupo de professores da comunidade trabalhista, da comunidade notável de prática trabalhista. Inclusive hoje, meus amigos, é o último dia, né, de inscrição para a nossa segunda turma. O professor Fabiano ainda abriu mais 40 vagas do que a gente estava pensando inicialmente, mas enfim, para a gente fechar esse pacote esse dia. Tô vendo aqui que tem vários alunos da nossa comunidade já. Boa tarde a todos. Muito bem. E escolheram aqui para mim um tema que, enfim, seria... Vocês viram que hoje, mais tarde, o professor Fabiano falou que vai fazer uma live de 6 horas. De duração de 6 horas. Essa minha aqui, pelo título, a duração seria de 6 dias, ou quiçá 6 meses. Porque o que acontece? Em matéria trabalhista, né, a gente tem muitos valores, muitas normas previstas na Constituição. A gente não precisa pensar só no artigo 7º a 11 ali, que vai falar dos direitos sociais, mas a gente abre a Constituição, né, o artigo 1º, ele fala justamente que é o fundamento do Estado democrático de direito, a dignidade do trabalho e a livre iniciativa. Então a Constituição, ela abre, né, o seu discurso listando em um dos incisos, que é o inciso 4º do artigo 1º, um valor da ordem trabalhista. Fora isso, a gente vai ter lá as relações de trabalho com a administração pública, não é verdade? O artigo 7º sempre, né, dando muito o que falar. A gente tem a competência, o processo do trabalho, os juízos do trabalho, a justiça do trabalho, e a competência da justiça do trabalho a partir ali do artigo 111, não é isso? Deixa eu botar aqui para baixo aqui. A partir do artigo 111, o 114, que veio... Está atrapalhando essa luz aqui para vocês? Deixa eu chegar aqui. Pronto. Não, tá atrapalhando. É a luz da minha janela, eu estou no escritório. Não estou em teletrabalho. A gente está atendendo aqui no Rio de Janeiro. E muito bem. Então a gente tem o artigo 114, não é isso? Falando da Constituição, reformado pela emenda 45, finalzinho de dezembro de 2004, que deu uma virada da ordem do que se imaginava, por quanto se falava desde 92
eu lembro, a primeira instauração de CPI do Judiciário, a gente já teve uma conversa de extinção de justiça do trabalho, é contemporâneo também com aquele escândalo do Tribunal de São Paulo, e aí, então, eu me lembro que, quer dizer, eu não me lembro, né? A gente estuda e lê, eu não sou dessa época, mas o senador Antônio Carlos Magalhães ficou horas e horas na tribuna só falando mal da justiça do trabalho, da extinção da justiça do trabalho. Era uma grande bandeira, né, da CPI do Judiciário, então seria a primeira CPI do Judiciário estabelecida até então. Mas o fato foi que a emenda 45 veio na contramão de todo esse discurso e ampliou muitíssimo a competência da justiça do trabalho. E aí você tem a redação do artigo 114 da Constituição, uma listagem também bastante ampla de normas que eventualmente podem ser parâmetros para contestação, para discussões constitucionais no Supremo Tribunal Federal em matéria trabalhista. Além disso, meio ambiente do trabalho, né, gente? Se a gente pensar lá no artigo 225, quando a gente fala de meio ambiente, né, e fala expressamente também a Constituição sobre a importância desse tema e a inserção desse tema nas relações de trabalho. Tanto mais agora, depois da experiência vivenciada de pandemia, né, em que essas normas de saúde e segurança se tornaram tão essenciais. Bom, então, vocês vejam que tem tantos valores, né, constitucionais tantos valores trabalhistas na Constituição, que era de se esperar que, de fato, nós tenhamos bastante decisões do Supremo Tribunal Federal, bastante decisões no sentido de examinar constitucionalidade ou não de determinadas normas em matéria trabalhista. A gente sente, alguns livros tratam a respeito desse assunto. A gente tinha aquela coletânea antiga do professor Georgenor, vocês lembram, na LTR, temas trabalhistas no Supremo, e a gente tem também um crescimento muito forte, né, desse exame a partir do Código de Processo Civil de 2015, pelo artigo 927, que estabelece, né, os efeitos vinculantes de várias decisões, mas o fato é que a gente vê esse acréscimo, né, essa ordem do dia do Supremo para falar sobre matéria trabalhista muito nos últimos 10 anos, sabe? Muito nos últimos 10 anos. Talvez um pouco antes, né, os antecedentes da reforma trabalhista tenham sido justamente diversos julgados no Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, desde as principais leis que impactam a matéria trabalhista nos últimos anos, sem dúvida, né? A Lei 13.467, a Lei da Reforma, e a Lei da Liberdade Econômica também, muitíssimo, falando muitíssimo, a Lei 13.874, não é isso? De 2019. Agora, a gente sabe que essas leis, elas têm um aquecimento. Alguém botou coraçãozinho, que bonitinho. Ó, minha primeira live, ganhei um coraçãozinho aqui. Eu tô nervosa aqui, hein, o Lauro, porque realmente nunca fiz live sozinha. Aí o professor Fabiano, não, vamos botar a live no perfil. Aliás, o meu perfil, hein, gente, vocês têm que seguir lá. Eu sou a professora lá dos notáveis que não tem nenhum seguidor quase. Aqui, deixa eu botar aqui, Carol Tupi, vou botar aqui, sabe? Pra me acharem, devia ter botado no coisa. No ponto fixado, mas me sigam lá. Enfim, aí, a professora Lauren aí também, que boa. Muito bem, então, a gente sabe que nesses últimos anos, quer dizer, essas últimas leis, né, a Lei da Liberdade Econômica, a Lei da Reforma Trabalhista, elas alteram muito, nossa senhora, elas alteram muito os paradigmas do direito do trabalho. E aí, antes mesmo, a gente teve um aquecimento, né, da teoria do rompante que essas leis provocaram no Supremo,
a partir de várias, provocaram na legislação trabalhista, a partir de várias decisões do Supremo. Como, por exemplo, vamos lembrar, prescrição FGTS de 30 anos que passou a ser 5 anos, olha que coisa. Quando a gente tem 2 REs, aliás, tinham 3 REs, tinha um RE, tinha um recurso extraordinário que falava, isso antes da reforma, hein, que o recurso extraordinário que falou sobre a questão do legislado sobre o negociado sobre o legislado, na questão dos PDVs. Teve um outro que falava também do negociado sobre o legislado. Um era o PDV, o outro era horas itinere, e o outro era o que, gente? Tinham 3. Aí foi o ministro Fachin, o ministro Barroso e aliás, 2, o ministro Fachin e o ministro Barroso. Isso antes da reforma. Não estou me lembrando desse terceiro tema. Então era hora em itinere. Mas a gente teve 3 REs importantes falando do negociado sobre o legislado. Isso antes da reforma. Lembra que a gente teve também a questão da ultratividade da norma coletiva? A DPF 323, né? Aquela tese que, quer dizer, a gente vivenciou, na verdade, um movimento pendular nessa matéria, né? A gente tinha a súmula 277 teve algumas redações diferentes, mas a gente vivenciava um momento em que se falava que a norma coletiva ela iria produzir efeitos até o advento de uma outra norma. Então havia essa ultratividade limitada por norma posterior. E o ministro Gilmar Mendes canetou lá uma liminar, tirando a eficácia do enunciado de súmula, isso na DPF 323. Depois veio a reforma falando exatamente nesse sentido. Mas o que eu estou querendo dizer é que a gente teve uma série de decisões do Supremo Tribunal Federal a partir dos últimos 10 anos e com um aquecimento muito forte de 2015 e 2016 de tratamento de matérias trabalhistas e tratamento, digo até mais, e tratamento de matérias trabalhistas no sentido de restrição de direitos, né? Sem dúvida, de restrição de direitos, de possibilidade de flexibilização, né? Então a gente tem, né, esse movimento que eu diria para vocês que é um movimento esperado. Então o que eu tô falando para vocês é o seguinte: a gente tem muita norma trabalhista dentro da Constituição. Então era normal que o Supremo se ocupasse de discussão em matéria trabalhista. Mas engraçado que não era uma prática. Essa prática vem aquecendo. E eu diria que esse marco as vésperas justamente da Lei 13.467, né, de 2017, de 11 de novembro. Então, a lei da reforma, ela confirma uma série de julgamentos restritivos, né, de direitos trabalhistas que vinham sendo proferidos pelo Supremo. Principalmente o lance do negociado sobre o legislado, né, o lance da dispensa coletiva, dos PDVs de quitação, né, de prescrição, principalmente isso. Muito bem. E aí, meus amigos, como é que vai falar em uma hora as matérias trabalhistas? Porque depois disso, aí foi ladeira abaixo. Depois vem a reforma confirmando uma série de posicionamentos lá do Supremo, e a gente vê cada vez mais
dificilmente você ter uma pauta, você examinar uma pauta mensal do Supremo e você não ter um grande caso trabalhista para ser julgado. Então, assim, não dá para falar de todos em uma horinha. Eu estava querendo era conversar sobre alguns temas principais. Eu elegi alguns temas principais, né? Vamos ver se vai dar tempo. Não vai dar tempo de falar tema de processo. Vamos falar só de direito material. Queria falar sobre julgados, falar de coisa boa, falar de liberdade, falar de isonomia, liberdade de profissão. Vamos falar de liberdade de profissão? Eu anotei algumas teses aqui que eu queria falar sobre liberdade profissional. Gente, olha só. O que o Supremo já tem falado sobre isso? Não quer ficar falando mais do mesmo. Terceirização, correção monetária. Isso aí tá todo mundo falando todos os dias. E também aí canso de ficar falando sobre isso. Então vamos falar desses teminhas perdidos que traz um diferencial, né? Pro cara que pode terceirizar, a atividade fim, que a administração pública tem nada com isso, que a administração pública terceiriza geral. Isso aí todo mundo tá sabendo. Chatinho isso aqui. Vamos pegar uns negocinhos interessantes que eu separei aqui por temas. Muito bem. Liberdade profissional, ó, tem muita tese em repercussão geral. A gente teve, eu separei aqui, tema 738. 738. O que é o tema 738? Parecido, a gente tem duas situações. Negócio de entidade de fiscalização. A gente tem o tema 738, o tema 732 e até o tema 241 da ordem. Vejam, no tema 241, o Supremo falou o seguinte: o exame, que exame? Exame de ordem. Mamãe Moraes. Olha só. O tema do exame da ordem. O exame, inicialmente previsto no artigo tal que você queira, mostra-se consentâneo com a Constituição Federal. Com ela é compatível com a prerrogativa conferida à Ordem dos Advogados do Brasil para aplicação do exame suficiente relativo a acesso à advocacia. Pode ser advogado só se eu fiz uma faculdade de Direito? Não. O exame é constitucional. Então, é o tema, anotem aí, 241. Ó, outra fiscalização. O povo não paga, conselho de fiscalização, e o conselho de fiscalização diz que não pode fazer as coisas. O Supremo já falou o seguinte, vamos ver aqui. Então, tema 241, exame da ordem, tema 732. 732. É inconstitucional você suspender a suspensão realizada por Conselho de Fiscalização Profissional do exercício dos inscritos por inadimplência de anuidade, pois a medida constitui uma sanção política em matéria tributária. Não pode. Então, aqui, ó, a OAB pode fazer exame. Ok, pode fazer exame da ordem, pode ter os critérios que ela utilizar. Mas se eu não pago a OAB, pode a OAB caçar a minha carteira? Aí não pode. Aí é o tema 732, tá? Então, mistura aí o tema 241 com 732, liberdade profissional. Outro aqui, hein? Outro aqui, que aí é parecidinho, que é o 738. 738, anota aí. É incompatível com a Constituição exigir inscrição na ordem dos músicos, bem como pagamento de anuidade para exercício da profissão. Ó que doido. Então, assim, ok, a OAB exigir exame. Ok, para você advogar tem que ter OAB. Mas para trabalhar como músico, precisa estar na ordem dos músicos do Brasil? Não. Vai entender. Essas coisinhas às vezes servem, né? Porque às vezes você vai atender um negócio, um cliente fora da caixinha. Às vezes você vai fazer uma prova doida lá de marcar, que esse negocinho é típico de prova de marcar, né? De múltipla escolha. E geralmente é um destaque, é um plus, né? Porque essas bobeirinhas assim, é só aquele sujeito que é muito... que gosta muito de estudar e que vai ter, assim, à mão esse tipo de tese. Então, assim, não precisa, tema 738, não precisa estar inscrito na ordem de músico.
Tema 241 tem que estar inscrito na ordem. A ordem pode fazer exame para te exigir. O tema 732, também se tu não pagar inscrição, não pode te caçar. Ah, mas no músico não precisa nem ter inscrição? Vai entender, mas é. E aí tem o negócio do motorista, até que decidi no ano passado. O negócio do motorista, tem duas situações aqui, lembra? Tema 486, o que fala o tema 486? Ok, é constitucional, imposição de pena de suspensão da carteira de dirigir para o motorista condenado por homicídio culposo no trânsito. Também, né? Aí só falta isso. Sai matando os outros no trânsito e diz, mas eu tenho direito que é por causa da liberdade profissional. Então não pode. Então, motorista pode suspender e pode parar de trabalhar. Pô, mas ele não vai morrer de fome. Ok. É isso aí. E aqui, ó. O tema 967. Olha isso. A proibição ou restrição de atividade de transporte privado individual por motorista cadastrado em aplicativo é inconstitucional por violação aos princípios da livre iniciativa, da livre concorrência. Isso, ó. Aí, muito bem. Então, pessoas... e aí fala, no exercício da competência para regulamentação, a fiscalização do transporte privado individual brasileiro, os municípios e o Distrito Federal não podem contrariar parâmetros da legislação federal. Aí, lógico. Mas é competência legislativa. Mas isso aqui que é legal, ó. Proibir ou restringir atividade em transporte privado individual por motorista cadastrado em aplicativo é inconstitucional. Olha que loucura, então. Quer dizer, que toda hora me chega isso, né? O motorista que foi banido do Uber, né? Essa é uma conversa que rola solta aí direto, né? Mas engraçado é que tem tema, decisão com efeito vinculante, tese de repercussão geral no Supremo, falando que isso é inconstitucional, porque viola a livre iniciativa e a livre concorrência. Tá bom pra vocês? Então, ó, deixa eu ver aqui, é muita coisa pra organizar aqui. O Lauro tá ajudando aqui, tá fazendo um resuminho aqui, boa. Muito bem. Então, gente, olha, de liberdade profissional, o que o Supremo tem dito? Olha, tem que estar inscrito na ordem. Tudo bem, primeira situação. Para se inscrever na ordem pode fazer prova, exame, não sei o que, os critérios que a autarquia imaginar? Sim, não tem problema nenhum. Se eu não pagar, pode suspender minha carteira? Não. Eu sou do CREA. Pode suspender minha carteira se eu não pagar? Não. Passei 20 anos sem pagar, pode suspender minha carteira? Não. Tese vinculante do Supremo. Muito bem. Eu sou músico, eu preciso estar na ordem dos músicos? Não. Eu sou motorista e tive a carteira suspensa, mas se nessa situação eu perco meu ganha-pão. Meu Deus do céu. Ok, não podemos fazer nada, é uma limitação, porque nenhum direito pode ser visto de forma absoluta. O motorista privado, de transporte privado, individual, em aplicativo, ele não pode ter atividade restrita ou proibida, porque fere a livre iniciativa. Ok? Então, meus amigos, é o que eu separei de liberdade profissional, tá? Justificando, gente, porque assim, falar de terceirização, não tem paciência mais isso não. Isso aí a gente tem 300 aulas sobre isso na nossa comunidade, né? Que é o tema do dia a dia. Vamos pegar aquele tema assim que foge um pouco da caixinha, né? Pra gente poder ir além. Eu separei aqui uma outra situação que é de isonomia. Eu acho que isso aqui é legal também. Isonomia, discriminação, né? Discriminação eu não diria nem no ambiente do trabalho, mas a gente tem, principalmente em situações de contratação por administração pública. A gente tem alguma jurisprudência vinculante, que é interessante, e aí eu separo aqui, vou destacar para vocês o que eu botei aqui nas minhas anotações de eleição de tema. O tema 838
que fala isso aí? Edital de concurso não pode estabelecer restrição à pessoa com tatuagem. Até aí tudo bem, mas ele vem com salvo situações especiais em razão de conteúdo que viole valores constitucionais. Aí alguma coisa ligada à religião, à crença, né? Aí você poderia, de alguma forma, ter uma restrição de acesso, sim. Então, assim, tema 838. Tema 838, hein? Bacana, hein? Outra situação aqui de isonomia de discriminação. Deixa eu ver aqui. Aqui, é o tema 22. Olha esse aqui. Sem previsão constitucionalmente adequada instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso que restringe a participação de candidatos. Isso aqui foi até o ano passado, lembra? De candidato pelo simples fato de responder ao inquérito ou ação penal. Então, assim, se você só responde, né? Você só responde um inquérito, uma ação penal como réu, mas você não foi condenado, né? Porque tem muito concurso público. Se eu não me engano, eu sou meio por fora de concurso público, mas assim, teve uma época até, quando não era unificada a prova da magistratura, né? Trabalho, eu lembro que teve um regional que eu até atendi um pessoal que nessa consulta, tem tempo isso, mas que não podia ter, porque, né, quando você faz a inscrição para concurso de juiz, você não pode ter condenação, não sei o que, tem várias coisas, mas você não podia ter nem processo administrativo, que era uma coisa assim, pô, quer dizer, um processo administrativo, né, qual o alcance disso, né, às vezes você, não sei, por você trabalhado numa empresa pública, respondeu com uma sindicância, alguma apuração, enfim, não podia nem isso, né? E aí a gente entrou na época com mandado de segurança, eu não me lembro, era uma regional, isso faz mais de 10 anos, mas era uma regional no sul, acho que era no Paraná, era um pessoal do Paraná, eram 3 pessoas, e aí entraram para impugnar, até foi obtida a liminar. Mas, veja, não existia, né, esse tema vinculante, então hoje é o tema 22. Então, se a gente não tem previsão constitucionalmente adequada, instituída por lei, tá? Eu não posso, num edital, proibir a participação, a candidatura de pessoas que estejam respondendo apenas ao inquérito ou mesmo a uma ação penal, tá? Não pode. Isso aí, então, é o tema 22. Outro tema aqui, então, do inquérito, o lance da tatuagem. Outro tema legal aqui é o negócio do limite da idade, né? Também não esse já tem mais um tempinho, mas também está aqui nos últimos 5 anos. Olha aqui, o estabelecimento de limite de idade para inscrição em concurso público apenas é legítimo quando justificado pela natureza das atribuições. Já tem tempo isso, né? Mas, então, acesso a concurso público, que é o teminha aqui que eu separei. Isonomia, tratamento de isonomia, acesso discriminatório a emprego público. Como é que vai funcionar? Não posso vedar candidatura de gente que esteja só sendo réu, não tenha nenhuma condenação, tá? Seja em processo administrativo, processo judicial. Edital, não pode vedar pessoa que participa porque tem tatuagem. Sempre, não, eu tenho exceção. Quando essa tatuagem trouxer uma razão de conteúdo que viole valores constitucionais. Liberdade de crença, de expressão, né? Eu acho que nessa linha os votos que foram, na verdade foi unânime essa decisão, o recurso extraordinário, deixa eu até ver se eu tenho aqui, edital de concurso, aqui, 898450, tá bom? Recurso extraordinário 898450. Então, nesse sentido, se você vai ferir aí a liberdade, vai constranger de alguma forma a liberdade de pensamento, de expressão, né? Aí são hipóteses em que eu vou poder eventualmente restringir ingresso de pessoas tatuadas, certo? Quem é que tem tatuagem aí?
Deixa eu ver aqui as coisas que eu me perco aqui. Tem umas risadas aqui, gente. Eu não tenho coordenação motora pra dar um negócio, pensar no troço que eu tô falando e ainda por cima ler os comentários. Então, assim, não é mitidez não, pessoas. Aí eu tenho que parar e ler. Eu acho bonito as pessoas que fazem a live e já vão interagindo, não sei o que. Eu não consigo isso. É, o outro aqui, suástica no braço. É isso aí, pô. Entendeu? É por aí mesmo. Aí, então, isomomia, tá? O lance da tatuagem, o lance da idade, que é mais antiguinho, e o lance do inquérito ou ser réu em ação penal. Destaque aí para esses três. Então, essa ideia de liberdade de acesso, mas que também não é uma liberdade absoluta. Isso aí, gente, é um tema, assim, fascinante, né? Eu gosto demais de falar de relações trabalhistas com a administração pública. Eu gosto mais de falar disso. A gente pode pensar, na verdade, como é que a gente... Vamos resumir isso aqui para a gente ter isso bem arrumadinho em mente, porque às vezes quem não trabalha com isso fica meio perdido. Antes da Constituição de 88, como é que funcionava? A pessoa podia ser contratada do jeito que fosse lá, fazia concurso, não fazia, enfim. Podia ser estatutário, ser pela CLT, tanto faz. Bom, vem a Constituição de 88, estabelece regime jurídico único. Ou seja, todo mundo tem que ser admitido por concurso. Por concurso. E todo mundo que é admitido por concurso vai ser estatutário. Tudo bem. Todo mundo quem, cara pálida? Quem for a administração direta, União, Estado, Município, e a administração autárquica e fundacional. Ou seja, a galera que está submetida a regime de direito público. Quem é que é contratado de CLT, mas também tem que ter concurso? Sociedade de Economia Mista e empresa pública, não é isso? Tudo bem. Veio a emenda 19 e falou assim, aqui, tem isso não. Pode contratar do jeito que quiser. Existem dois regimes, o estatutário ou o regime seletista. E aí o administrador público vai decidir aí. Depende, a não ser assim, também não dá para contratar juiz por CLT. A não ser aquelas funções essenciais do Estado, nós vamos manter o regime estatutário. Aí, principalmente o município, né? Município é uma praga. Saiu contratando um monte de gente CLT, não sei o quê, aí ficou uma mistureba danada. Vem o Supremo e fala, nada, neca de pitibiriba. A gente tem o seguinte, a emenda constitucional número 19, ela é inconstitucional nesse aspecto. E é reestabelecido o regime jurídico único. Então, muito bem. Como é que você pode trabalhar para a administração pública nesse país? Onde é que você vai ser julgado? Onde é que trabalha? Eu não sei falar sem ficar marcando minhas coisas. Aqui. Então, você podia ser contratado antes, vou fazer uma linha de tempo aqui, antes da Constituição de 88, CLT, Estatuto. Bom, vem a Constituição de 88, fala, todo mundo Estatuto. Vem a emenda constitucional 19 e fala, pode, liberou geral. Vem o Supremo e fala, nada, é regime jurídico único mesmo. Bom, competência para julgar essa galera. Como é que funciona então? Então, estão entendendo a história, né? Então, estão entendendo a maluquice aqui. Então, assim, essa linha do tempo é conturbada. Olha aqui. Quem for contratado por estatuto, seja a galera de antes da Constituição, seja a galera da Constituição que passou torno obrigatório, seja a galera da decisão do STJ que passou obrigatório, o Supremo sempre falou, essas pessoas vão ser julgadas pela justiça estadual, dependendo do vínculo, ou justiça federal. Ué, como assim, professor? Dependendo do vínculo? Porque às vezes é servidor do município. Aí você vai para a justiça estadual, do estado. Ou então para a justiça federal. Bom, aí, como é que tu vai parar na justiça do trabalho? Como? Se você for contratado pela administração
indireta, que é da empresa pública e da sociedade de economia mista. Isso antes, durante, depois, isso aqui. Foi contratado por empresa pública, sociedade de economia mista? Fui. Ah, mas eu fiz até concurso. É isso aí, tem que fazer concurso. Por quê? Porque o artigo 173 da Constituição diz que tem que fazer concurso, senão não vale. Bom, faz concurso, mas tem alguma estabilidade? Não tem estabilidade nada. O que tem, senhores, é o tema 131. Olha aqui esse tema. Os empregados públicos das empresas públicas e da sociedade de economia mista não fazem jus à estabilidade. Mas previsto no artigo 41 da Constituição. Mas a dispensa deles deve ser motivada. Isto não é um assunto terminado, não, tá? Isto não é um assunto terminado, mas é um assunto já bem evoluído no Supremo. Por que não é terminado? Porque foi afetado com repercussão geral o caso do Banco do Brasil. Né? Esse caso aqui é aquele caso do Correio, lembra? Que deu o que falar também. Porque a gente tinha, né, a OJ do TST falando que, quer dizer, o Supremo primeiro falou assim, olha gente, pode demitir geral, porque o regime do FGTS, para quem é seletista, resolve o problema, né? Mas no Correio, não. No Correio não pode. Porque o Correio é submetido a um regime de direito público. Bom, mesmo assim, o povo ficava insistindo não sei o quê. No julgamento dos embargos de declaração, que o ministro Barroso pegou e falou assim, não, então aqui, vamos fazer o seguinte, não pode, aí ficou a tese. Os empregados públicos da economia, da empresa pública, sociedade de economia mista, não pode ser demitido. Eu tô uma ligação aqui, meu Deus, eu tinha botado que ele não perturbe. Estão ouvindo ou sumiu aqui a situação? Estão ouvindo, né? Ótimo. Ah, a Pampaninha bonitinha. Aqui. Então, pegou e falou o seguinte. Olha só, não pode demitir esse povo que entra em sociedade de economia mista e empresa pública, que é regime jurídico de direito privado, regime jurídico de direito privado, que é julgado na Justiça do Trabalho, tá? Esse pessoal não pode demitir sem motivação, só que ainda tem uma decisão afetada com repercussão geral, a demissão da galera do Banco do Brasil, que pode mudar isso, mas por enquanto o que temos é isso. Então, gente, quem é regime estatutário, tá? Vai ser julgado na Justiça Federal ou na Justiça Estadual. Quem é regime seletista vai ser julgado na Justiça do Trabalho. O que resolve... Ah, outra coisa. Quem era... lembra que então veio a Constituição falando assim, regime jurídico único. Aí depois veio a emenda 19 e falou assim, não é não. Muito bem. Quando vem a emenda 19, que ela falou assim, pode contratar do jeito que você quiser, um monte de gente foi contratado CLT, não foi? Foi, estado, município, então, nossa senhora, contratava CLT direto. Esse pessoal aqui, contratado CLT, tá? Mas que o Supremo pegou e falou assim, não pode. O Supremo modulou e falou assim, mas, já que contratou CLT, nós vamos modular o seguinte, esse período de CLT vai ser julgado pela Justiça do Trabalho. Tá claro isso? Então, então é o seguinte. Então, esse pessoal que já foi contratado, eu fiz concurso CLT, agora eu vou virar estatutário? Não, tu vai ficar CLT mesmo. Mas, hoje, o Estado, o município pode, a autarquia e a fundação pública pode contratar CLT? Não. Por que não pode? Porque o Supremo falou que a emenda constitucional 19, ela é inconstitucional nesse aspecto. Tá bom? E quem foi contratado CLT? Quando for julgado, vai ser julgado aonde? Na Justiça do Trabalho. Tá certo? E para demitir essa galera?
Muito bem, para demitir o estatutário a gente sabe, aí não, aí tem o esquema da vitaliciedade, não sei o que, parará. O lei de servidor público vai resolver o problema. E lembrando, né, gente, que a lei do servidor público, ela tem um artigo declarado inconstitucional na DI 42, sei lá, 47, mas primeiro da DI do Supremo, porque vem a Constituição de 88, aí vem a lei de servidor. E a lei de servidor falava que essa galera ia ser julgada pela Justiça do Trabalho. Aí de cara o Supremo pegou e falou assim, não, de jeito nenhum. Esse artigo é inconstitucional. Quem é servidor vai para a Justiça Federal e para a Justiça Estadual. Mas não vai para a Justiça do Trabalho. Agora, vai para a Justiça do Trabalho aquele empregado público de administração direta, autárquica ou fundacional que foi contratado na confiança da constitucionalidade da emenda 19, porque o Supremo modulou. Entendeu? É complexo. Se não entender assim, de repente andando na rua de bobeira assim, cai esse entendimento, tá? Isso aí é só uma plantinha assim para germinar, porque é complexo. O que vocês estão conversando aí? Cigano, gay, não tô entendendo nada dessa conversa aqui. Desculpa, muito bem, mas quem seja... Qual o sistema... Não tô entendendo nada. Meu comandante do campo de concentração da tolerância... Então, papo pesado aqui, hein, gente? É isso aí. Isso aqui que é bom, gente. A diversidade. Uai, aqui na roça não tem esse trem, não. Que trem, Elson? Cadê? Símbolo do navio. Ah, porque ele perguntou o que era a suástica no braço. Engraçado, né? Muita gente ainda... Né? Como é que a gente vive num país de preconceito, né? É triste. Mas... Todo mundo aqui tem tatuagem, não tem tatuagem. Eu também não tenho tatuagem, não. Não. Tenho medo de fazer esses troços. Aí... Deve ser quem faz tatuagem em nome de namorado. Deve ser uma tragédia isso. Até pensei em fazer uma vez no nome do meu filho, mas sei lá. Meio confuso. Meu avô não gostava de tatuagem, aí eu aprendi a não gostar de tatuagem. Nunca fiz, nunca tive vontade. Mas é bonito quem faz, é bonito quem não faz, é bonito quem é cigano, quem é judeu, quem é tudo aqui, gente. Live paralela professora, fundo da sala. Que sala, Jesus? Cadê? Muito bem. Carol tá perdida. Tô perdida não, Maia. Agora que eu parei aqui pra olhar o que vocês estão falando, né? Que aí eu ficava meio autista aqui. Às vezes quando tem que parar. Ai, Jesus amado. Aqui, bom. Entenderam, pessoas? Então aqui, ó. Cadê meu resumo aqui? Que aí agora eu me perdi mesmo. Peraí, cadê minha situação que eu ia falar com vocês aqui, então? Liberdade de profissão, falamos. Isonomia, discriminação para acesso à administração pública, sim. Contrato. Ai, cargo comissionado, boa. Cargo comissionado é um caso à parte, né? Porque é um regime completamente... Tá dentro disso aqui também, né? Relação de trabalho com a administração pública. É um regime completamente doido. A gente tem ali o TST fala toda hora de sui generis, né? Mas na verdade é um negócio esculhambado mesmo. O que a gente tem de tema, tá? O lance das férias eu acho legal, que é aquele tema 30. Acho que eu tenho aqui, peraí, deixa eu pegar aqui. Aqui, ó. Direito individual de férias, tema 30. O direito individual às férias é adquirido após o período de 12 meses trabalhados, sendo indevido pagamento terço, qualquer nada. Muito bem. A ausência de previsão não pode restringir o direito ao pagamento do terço constitucional aos servidores exonerados de cargos comissionados que não usufruíram férias. E por quê? Porque assim, por que foi preciso falar o óbvio aqui, né? Porque o cargo comissionado, o TST, a gente sabe que o TST ele tem uma jurisprudência muito cambiante a respeito disso, do cargo comissionado. Porque, via de regra, esse contrato ele é completamente precário, né?
ele é completamente precário. Carol, acho que a câmera tá suja, a imagem tá embaçada. O que eu faço aqui, Jesus? Pronto. Agora que embaçou mesmo. Deixa eu botar aqui. Pronto. Acho que tá limpo. É porque tem um solzinho aqui atrás de mim, mas quando eu liguei a luz no início, o pessoal viu que ficou cheio de... Ficou com duas perebas aqui, ó. Aqui, ó. Ficou duas rodelas aqui no meu... Ó. Fica chato, né? A aura dela é ótima. Aí, deixa eu falar do cargo comissionado. Cargo comissionado é legal. Aí, então, o TST, ele coloca assim, é totalmente precário. Quando você demite, esse cara é pior do que quem não faz concurso público e trabalha na administração. Quando você demite, você tem decisão do TST, ministro Valmir, uma decisão até da SDI, falando o seguinte, que ele não tem direito, né, a multa de FGTS de jeito nenhum, não tem direito a aviso prévio, porque o título dele é precário. Se a gente acha decisões turmárias, olha que loucura, sem férias proporcionais e sem 13º proporcional, porque não tem previsão legal. Aí o tema 30 responde. O tema 30 responde. Pelo amor de Jesus, gente, esse cara tem que ter férias com terço constitucional de férias, tá? Mesmo sem ter previsão legal. Mesmo o regime jurídico dele sendo híbrido. Bom, ele pode ser demitido a qualquer momento? Pode ser demitido a qualquer momento. Aonde que esse cara vai ser julgado? Pra mim era meio óbvio, né? Se ele tiver... Ele estando numa justiça... Aliás, numa administração direta ou indireta, que ele iria para a Justiça do Trabalho. Mas não é. É aquela situação que eu falei para vocês. Uma tendência do Supremo muito grande no esvaziamento, né, na flexibilização de direitos trabalhistas e no esvaziamento de decisão de competência para a Justiça do Trabalho. Impressionante. Então esse cara diz que como ele tem um título precário que não é título nenhum, não é contrato de trabalho, então ele não vai para a Justiça do Trabalho, ele vai para a Justiça Comum. Olha que loucura, tá? Justiça Comum, Justiça Federal ou Justiça Estadual, dependendo aí do órgão, né, que ele esteja vinculado. Então, cargo comissionado é isso, gente. É assim, segurança jurídica zero. Segurança jurídica zero. Várias decisões turmárias no sentido de que não teria direito, né, que não teria direito nem a hora extra, eventuais, por exemplo, se você está trabalhando numa cargo comissionado, numa empresa pública, que todo mundo ganha periculosidade. Tem decisão turmária dizendo que não tem. É muito complicado a jurisprudência em torno do cargo comissionado. O cargo comissionado, né, de administração direta ao TAC fundacional já é um terror. O cargo comissionado da administração indireta, empresa pública e sociedade de economia mista, aí, gente, caramba, o sujeito, ele tá assim, nas últimas. Você não vê decisão, ampliando decisão, reconhecendo direito para esse cara, não. O que você tem aí para suavizar um bocadinho é a relação às férias, o tema 30, mas não vai falar só do servidor exonerado de cargo comissionado. Quer dizer, o cara que era trabalho em comissão, era cargo em comissão em administração direta, autárquica e fundacional, tá? É interessante mesmo isso aí. E a outra situação, né, que é outra loucura, né, o sujeito contratado temporário, o temporário do 910 da CLT, que o Supremo também fala que ele vai ser julgado por quem? Justiça do Trabalho, Justiça Comum, que é outra loucura, né?
É outra maluquice. E tem gente, a gente sabe disso, tem gente que é contratado temporário em órgãos públicos diversos que fica temporário 10 anos temporário. E quando ele vai postular direito, ele tem que ir na justiça comum. É muito surreal, na minha opinião, assim, eu tenho que falar de coisa menos revoltante aqui. Então, gente, eu separei aqui para vocês liberdade profissional, isonomia, acesso a contratos públicos, relação de trabalho com a administração pública. Podia falar de saúde e segurança do trabalho. Que era o último aqui, já tem 10 minutos, já falta 10 minutos para acabar isso aqui. Aqui. Deixa eu ver aqui o que vocês estão falando aqui, que eu não consigo coordenar as duas coisas ao mesmo tempo aqui. A professora, muito bem. Aqui. Viu meu curso da OAB. Ih, que legal. Eu gravei lá em São Paulo, bons tempos. Gravei lá presencialmente, vocês acreditam? Bom, pessoas. Muito obrigada aqui pelas pessoas que mostraram ser amiguinhas. Cadê o coraçãozinho subindo pra eu vou fotografar aqui minha primeira live? Põe um coraçãozinho aí, alguém. Primeira live sozinha da pessoa. Vamos botar aqui que eu queria fotografar saindo um coração. Peraí. E ninguém mandou coração. Olá, tá aí ainda? Alguém mandou. Pronto. Aqui. Pronto. Aí, fotografei. Se vocês fotografarem isso aqui, que é um momento histórico, primeira live sozinha, vocês me marquem lá, hein? Ih, sumiu o negócio aqui. Pronto. Bom, vamos só falar um pouquinho de saúde e segurança para fechar, só para ficar arrumado, porque isso é um tema muito bom, né, gente? Pelo amor de Jesus, não falar disso hoje, plena pandemia. Vocês botaram coraçãozinho aqui no negócio, eu fotografo daí. Peraí. Pronto. Aí, vamos falar só desse negócio da saúde e segurança, que eu acho que é bom, né? Tem que falar, que é um tema muito quente. Aí a gente, vamos destacar os principais. Primeiro, a história da responsabilidade objetiva. Depois a história do nexo epidemiológico e depois a história de nada mesmo. Não, do amianto também acho que é bom, porque o negócio é um conceito interessante, que é como é que é o nome? O Supremo trouxe, né? Trouxe não, já tinha, mas trouxe em matéria trabalhista a ideia da inconstitucionalização pelo avanço científico, para dizer que qualquer tipo de amianto, né, causaria mal à saúde, e, portanto, a Lei Federal 9055, que, olha que coisa louca, que não era objeto da ação, tá? Se vocês forem ler, essa ADI é interessante. 3937, ADI 3937, que é a história do amianto. Ela pedia a declaração de constitucionalidade de outras leis, legislação estadual, não sei o quê. E qual foi o resultado? O resultado foi a Lei Federal 9055 inconstitucionalizou-se pelo avanço científico. E qualquer tipo de amianto causa mal à saúde e tem que ser evitado na relação de trabalho. Legal, eu acho legal. Por ter fugido da causa de pedir... eu acho legal pelo esse movimento do avanço científico que torna inconstitucional. É um precedente bacana para várias situações, né, para várias questões de controle de constitucionalidade. Bem bacana, dá uma olhada nisso em termos de saúde e segurança, eu acho que é bacana. Bom, a gente sabe o seguinte, existem duas situações no direito brasileiro, né? Se você se adoece, sofre uma doença, pode ser que você já tenha essa doença, ou já tenha tendência para doença, ou tenha arrumado uma doença, então, tô com problema no pulso. Pode ser que seja porque eu digito o dia inteiro, e pode ser porque eu seja uma jogadora incessante de boliche. Como é que funciona isso? Todo mundo colabora para um regime de previdência, e como eu sou segurada desse grande seguro social, eu não vou poder trabalhar com o pulso, e eu vou receber o dinheiro do INSS. Esse dinheiro, geralmente, é 91% do salário de contribuição. Acabou. Bom, isso se eu arrumei essa ler aí na vida jogando boliche.
Bom, mas se eu arrumei esse negócio no trabalho, acontece a mesma coisa, eu não posso trabalhar, eu vou ganhar 91% de salário de contribuição, o INSS vai pagar pra eu ficar em casa, mesmo se o empregador não recolher o INSS, os outros faz tudo errado, mesmo, porque é um seguro, né, a gente reparte esse risco na sociedade, mas, porém, todavia, contudo, eu vou ter reconhecida a causa ocupacional. E o seu trabalho pode te gerar uma doença ocupacional, uma doença do trabalho, né, uma doença típica daquele tipo de trabalho, uma doença que eu desenvolvi por conta do trabalho, mas não é típica do trabalho, ou até um acidente de trabalho, sair rolando a escada da empresa. Nessas três hipóteses eu vou ficar afastada, eu vou ganhar 91% de contribuição, salário de contribuição, muito bem, eu só vou poder voltar quando estiver direitinho, não sei o quê. Bom, qual que é a diferença então, gente? Qual que é a diferença? Primeira situação, se falar que o meu pulso é boliche, tô frita. Não vou, quando eu voltar posso ser demitido, porque eu não vou ter a estabilidade de um ano após o regresso. Empregador que não emite CAT, sujeita a multa, responder, inclusive, isso é uma contravenção penal. O empregador pode ter majorado a alíquota dele para o SAT, né, o seguro do acidente de trabalho. Se diz que é a causa ocupacional, eu tenho direito ao depósito do FGTS quando eu tiver afastado. Se for por conta do meu boliche, eu já não tenho. Mas o que, gente? Nem sei. Quais são as consequências? Eu tenho um artiguinho que eu publiquei uma vez, eu achei 10 consequências de ser ou não ser uma causa ocupacional, né? Esse nexo epidemiológico. Eu publiquei, acho que no Migalhas, respondendo uma pergunta lá. Não, no Migalhas não, no Jota. Respondendo aquelas perguntinhas semanais. Mas existem várias consequências no campo tributário, no campo trabalhista. O campo trabalhista principal é o FGTS e a estabilidade, né? E no campo previdenciário também tantas outras. E aí o que o Supremo falou? Engraçado que a gente está falando mal do Supremo aqui desde o início, falando que está restringindo o direito, que não sei o quê. Mas nesse campo não pode falar, não. Nesse campo, saúde e segurança, a gente tem uma ampliação de direitos do trabalho. Eu acho. Não sei se vocês concordam comigo. Agora, aí, pessoas, aí o que vai acontecer? Na ADI 3931, o Supremo falou assim, é constitucional o tal do nexo técnico epidemiológico. O que é isso? É o seguinte, já tem assim, quem trabalha num açougue, num frigorífico, quem trabalha num banco, já tem a lista, tipo assim, todo mundo que trabalha no banco já tem essas histórias. Então é uma presunção relativa de que cheguei com essa doença, trabalho nesse lugar e casou. Provavelmente passa a ter uma presunção de nexo, de nexo causal. Então, essa presunção é absoluta? Não, pelo amor de Deus. A empresa pode comprovar que não, que fez, que aconteceu, que zerou pela saúde. Né? Muito bom. Mas o Supremo disse que é constitucional essa listagem. Outra coisa que o Supremo falou, de bom pro trabalhador, hein? Que determinadas situações, determinadas atividades econômicas oferecem um risco para a vida, para a saúde do trabalhador, acima do suportado naturalmente. Nessas hipóteses, nós vamos ter responsabilidade objetiva do empregador. Na minha opinião, é o caso de quem contrai Covid e trabalha na linha de frente em hospital. Pode mostrar, poxa, que você, na verdade, pegou do seu marido em casa, já pode, né? Não é, é uma presunção. Bom, então, em relação à saúde e segurança, eu acho legal a decisão do amianto por conta disso tudo que eu falei, né? Essa inconstitucionalização, isso trazendo pro direito de trabalho, essa coisa bonita pra cacete.
o lance, né, do avanço científico, parará, e o lance de não ter causa de pedir. É parecido, com as devidas proporções, com a história da Selic, que apareceu na correção do crédito. Ninguém pediu Selic, tá? Selic caiu do céu, de paraquedas. E aqui ninguém tinha falado nada da tal da lei federal que o Supremo declarou inconstitucional, a lei 9055. Do amianto acho legal, do amianto acho legal do nexo epidemiológico, e acho legal também o recurso extraordinário da responsabilidade objetiva do empregador que opere num risco acima, que represente um risco acima da média, né, do homem comum para os seus empregados. Gente, já deu uma hora, já tá 1h02 aqui de live. Não sei se o negócio vai cair, mas de qualquer jeito eu tenho que fazer audiência. Então, pessoas, qualquer dia eu volto aí pra fazer. Pelo menos desmistifiquei. Não foi a primeira live sozinha e não morri, que eu falei pros meninos, o Fabiano, o Rafael Lara e o Luciano. Falei, gente, o Antônio Humberto. E eu não sei, live sozinha é esquisito, você fica falando assim. Agora mesmo, eu tô aqui no escritório sozinha, tô vendo aqui o pessoal lá trabalhando e eu falando aqui, olhando pro telefone. Mas sobrevivemos. Falamos de temas legais, não fiquei falando mais do mesmo. Tentei evitar negócio de TR, negócio de terceirização, uns teminha mais batidos. Quis buscar umas outras situações pra gente não ficar. Queria falar de salário também, mas salário era muita coisa. Então qualquer dia eu volto. Bom, vou salvar isso aqui. A lei que fala do amianto, professor? A lei que fala do amianto. Deixa eu ver aqui. Era a Tupi, era a Tupi que você falava, e agora eu não perdi aqui. Isso aí, Anja. Carol, se no acidente afastou só 3 dias, pega mais 10 dias, pega mais 5 dias, aí vira afastamento previdenciário pela Covid? Não, a própria tem aquela portaria lá do INSS que você afasta só quando completa 30 dias em 2 meses, não é isso? Isso aqui você tá falando 3 dias pela doença, pega mais 10 e pega mais 5, aí você já deu, aí você já foi além dos 15 dias. A partir do 16º dia você afasta sim. Tá? E se não for, eu tava pensando que era pulverizado. Aí se não for, se for pulverizado, aí tem uma portaria que fala. São 30 dias em 60 se somar. Acho que é isso, não tenho certeza. Mas seguido, a partir do 16º dia já afasta. Instagram, ela aprova. Né? Bom, mas sigam lá, hein, gente. Então eu tenho 2 missões com essa live aqui. Arrumar o negócio pro meu Instagram ficar mais prestigiado, porque eu nunca arrumei nada no Instagram. Eu não tenho esse hábito de entrar no Instagram. Que é @carolstupi. Então me sigam. A outra situação que eu tenho é falar pra vocês que tem que entrar no tal da comunidade de prática trabalhista. Já dei vários cursos. Eu tô achando que esse deve ser o melhor que eu já dei, assim, com um time melhor, né? E mais prático. Eu achava que ia ser ruim por conta desse negócio da internet. Não gosto de dar aula assim, não gosto de gravar aula assim, esse negócio de live sozinha, tô nervosa. Mas você sabe que não, porque as aulas são no Zoom, são como se fosse uma espécie de reunião, assim. Fica bem divertido. Não sei se é a impressão da primeira turma, mas tem sido muito legal. Acho que é um investimento que dá para fazer para 2021, porque é um ano, gente, que, assim, bombar, tá? Justiça do Trabalho. Tomara, né? Temos contas para pagar. Então, acho que com essa retomada da economia, com a vacina, Deus quiser, a gente vai ter aí um aquecimento muito grande, né? De dúvidas e de relações de trabalho em si. Então, quem ingressar na comunidade, a gente abriu um lote extra lá das vagas, eu não entendo muito bem como funciona, mas o pessoal pediu pro professor Fabiano, e ele abriu, e aí parece que a gente só tem hoje para preencher essas 40 vagas. Tomara que preencha, quanto mais gente, mais fica animada essa interação. Tá bom, meus amigos, muito obrigada quem ficou até aqui, participando aqui desse meu momento nervoso de live sozinha.
E estaremos juntos amanhã. Até temos uma sessão de mentoria na comunidade notável de prática trabalhista. O que é isso? Os colegas ficam falando para mim, para o Rafael, sobre situações diversas, né? A gente fica meio que dando um coach da advocacia trabalhista e pensando junto, compartilhando ideias para problemas. É bem divertido. E tem uma live com o professor Rafael, aí sim, a live interagindo, acho que é bem mais tranquilo, dá até para ler os comentários direitinho, que é sobre direitos do trabalho da mulher. A gente faz toda quarta às 5 horas da tarde. Tá bom? Um beijo, fiquem com Deus, divirtam-se, boa semana para todo mundo. Tchau, tchau. Que pague isso aqui. Meu Deus, como é que salva isso, gente? Nesse negócio de ser perfil some? Não tô. Ah, não, aqui.